de número 7, versículo de número 15 e versículo de número 16. Livro de Juízes, capítulo 7, versículo de número 15 e versículo de número 17. Mandar também uma saudação em especial para todos os amados irmãos que estão nos acompanhando através da transmissão pelo Facebook. Deus abençoe a vida de todos. Infelizmente, nós estamos passando por um momento difícil, mas acreditando na bondade de Deus sobre nossas vidas, bem como sobre todo o mundo, para que tudo venha se tornar normal, ou se normalizar. Diz assim o texto sagrado: e sucedeu que, ouvindo Gideão a narração deste sonho e a sua explicação, adorou e tornou ao arraial de Israel e disse: levantai-vos, porque o Senhor tem dado o arraial dos midianitas nas vossas mãos. Versículo 16. Então repartiu os 300 homens em 3 esquadrões e deu-lhes a cada um nas suas mãos buzinas e cântaros vazios, com tochas neles acesas. Amém, meus irmãos, irmãs, nesta manhã tão gloriosa. Vou ser sucinto. Nesta manhã, estamos diante de um texto que trata-se da vitória dos midianitas, aliás, da vitória de Israel sobre os midianitas. E eu quero chamar a atenção das irmãs que estão presentes nesta manhã, bem como os irmãos, que os filhos de Israel, eles estavam fazendo o que parecia mal aos olhos do Senhor. Por essa razão, meus irmãos, é que o Senhor, ele vai entregar Israel nas mãos dos medianitas, ou seja, Israel vai passar a estar sobre o domínio dos medianitas. E teve a durabilidade de 7 anos. 7 anos Israel passou sobre o domínio dos medianitas. E o interessante é que, com o passar do tempo, Israel vai perecer muito nas mãos dos medianitas. E por estarem perecendo, eles decidem clamar ao Senhor. E ficamos sabendo de uma coisa: não importa a situação, quando a igreja ou quando alguém decide clamar ao Senhor, certamente o Senhor, ele vai chegar com a resposta. Como assim, irmão Jadson? Lembro-me muito bem, livro do Êxodo, capítulo de número 3, versículo de número 7. Estava o povo hebreu sobre o domínio de um tirano chamado Faraó. Estava naquela situação ali há aproximadamente 430 anos. Vocês conhecem muito bem esta história. Porém, no versículo 7 do capítulo 3, você vai ver que Israel vai clamar. E através deste clamor do povo hebreu, Israel, povo hebreu, Deus, ele vai ver e vai ouvir o clamor daquele povo. Quando Deus se depara com o clamor da nação, Deus, ele vai marcar um encontro com Moisés e enviar Moisés juntamente com o seu irmão Arão até Faraó, para Faraó autorizar a libertação de Israel.
perceba bem comigo que todas as vezes que alguém vai estar disponível a clamar ao Senhor, o Senhor, Ele vai ouvir. Observe comigo que no Novo Testamento, já falei algumas vezes acerca disso, e o momento é oportuno também para falar. Todas as vezes que alguém decidia clamar ao Senhor, o Senhor certamente chegava até essa pessoa e lhe dava a resposta mediante a sua necessidade. Observe que a mulher cananeia, ela estava com um problema dentro da sua casa, onde a sua filha estava endemoniada. Ela ouviu que Jesus estava passando pela região de Tiro e de Sidom, e ela resolve ir atrás de Jesus e clamando: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Observe comigo, não vou entrar muito bem nessa história, mas você vai ver que Jesus, ele vai atender o clamor daquela mulher que estava clamando em prol da sua filha que estava em casa endemoniada. Aquela mulher recebe aquilo que ela foi procurar. Um texto bastante conhecido, você também sabe, é que Jesus, antes de entrar em Jericó, ele vai se deparar com um homem cego, e aquele homem cego, ao perceber que Jesus estava passando, ele vai clamar: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Observe comigo também que os discípulos de Jesus, quando estava em apuros, eles foram procurar Jesus, que estava dormindo na polpa do barco. Jesus se acorda e resolve toda aquela situação. Eu quero dizer para você nesta manhã, através do seu clamor, através do seu grito, através do seu brado, o Senhor dos exércitos, ele está de prontidão para te atender. Louvado seja o nome de Jesus. Todas as vezes que Israel estava em apuros, devido aos seus procedimentos errados, o Senhor resolvia o problema de Israel. Você vai observar comigo, diante de um texto como esse, Israel estava clamando, o povo estava clamando a Deus, pois estavam perecendo nas mãos dos midianitas. Então Deus, ele vai falar com um profeta, e em seguida o anjo do Senhor vai sair à procura de um valente que estivesse à disposição dele para tirar Israel daquela situação. Deus primeiramente fala com Israel através de um profeta, e depois ele vai mandar um anjo para estar procurando um valente para tirar Israel daquela situação. E está escrito, você conhece a história, que o anjo do Senhor vai até a um lagar para ter um encontro com um moço chamado Gideão. Gideão vai estar naquele lagar fazendo o quê? Vai estar malhando trigo. Ora, malhar trigo em um lagar é um negócio meio que estranho. Como assim, irmão Jadson? Lagar é o local onde se pisam frutos para separar sua parte líquida da massa sólida, como azeitona para fazer o azeite, ou as uvas para elaborar o vinho. Ou seja, o lagar não era o lugar apropriado para Gideão estar malhando o trigo. O lugar apropriado era a eira, que tem um espaço plano com um chão duro de dimensões variáveis, onde os cereais eram malhados e
peneirados. Mas o que me chama a atenção, minhas queridas irmãs, meus irmãos, você que está me assistindo através desta transmissão e estar acompanhando a palavra de Deus, é que Deus não enxerga como eu e você enxergamos. O lugar poderia ser impróprio para o homem, porém apropriado para Deus. Deus, ele vai além das expectativas humanas, se apresenta a Gideão e diz: o Senhor é contigo, varão valoroso. Deus, ele vai além daquilo que o homem imagina. Deus, ele vai em lugares que o homem não deseja ir. Deus, ele age nas causas que para o homem é impossível. E nesta manhã não é diferente. Eu venho dizer para você que o lugar pode até ser impróprio para o homem, mas eu quero dizer que para Deus é o lugar apropriado para Deus ter um encontro com você. Ei, a tua oração vai estar sendo ouvida, o teu clamor vai ser atendido. Alguém pode olhar e dizer: este lugar aí não vai dar certo, mas eu venho te dizer nesta manhã, para o homem pode até não dar certo, mas eu quero dizer a você que para Deus é onde Deus ele vai manifestar a sua glória. Observe comigo que eu falei que Deus enviou o anjo para ir em busca de um valente para tirar Israel daquela situação. Poderia até ter muitos homens importantes daquela época localizado nos melhores palácios de Israel, mas prove a Deus ir em busca de um Gideão, considerado o menor da sua casa, lá no lagar onde ele estava malhando trigo para tirar Israel daquela situação. Deixa eu dizer uma coisa para você: ei, você que se considera o menor da sua casa, não por hipocrisia, sim, até mesmo pessoas que queiram te desconsiderar, eu quero dizer para você, é atrás de você que Deus está, e Deus ele está marcando um encontro com você nesta manhã. Oh glória, oh glória, aleluia. Deus ele marca encontro. Deus ele marca encontro. E ele demais, varão valoroso, o Senhor é contigo. O Senhor é contigo. Para muitos você é o menor, mas para mim você é valoroso. Para muitos você é o menor, grava esta palavra, mas para mim, assim diz o Senhor, você é valoroso. Oh glória! Diante desta situação, eu considero normal ouvir alguns questionamentos por parte de Gideão. Depois daquele chamado que Gideão teve através do anjo do Senhor, Gideão ele vai ficar com medo. Gideão ele vai se sentir incapaz de estar na linha de frente daquela missão. E isso é um bom sinal. E muitas pessoas hoje em dia que se acha demais, que até diz: se eu não estiver na frente do negócio, não vai dar nada certo. O negócio só vai andar se eu estiver dentro. Só vai dar certo se eu estiver no meio.
As coisas só irão funcionar se eu estiver fazendo parte da equipe. Mas eu quero dizer a você, passe a depender de Deus. Passe a depender de Deus, porque nem eu, nem você, nós não somos nada se Deus não nos capacitar. Tem muitas pessoas que se acha o super-homem, que se acha o bam-bam-bam, que se acha a última bolacha do pacote. Mas eu quero dizer para você nesta manhã, Deus não conta com super-homens e nem conta com aqueles que se acham a última bolacha do pacote. Deus conta com homens sinceros como Gideão, que mediante uma missão como aquela, ele se sentia incapaz. E dentro dessa situação é onde Deus ele vai se apoderar de Gideão. E Gideão ele vai começar a ter alguns questionamentos. Dentro desses questionamentos, Deus ele vai responder Gideão. E Gideão agora ele vai estar confiante, tendo a certeza que Deus é que iria conduzir ele diante daquela grande missão, que era vencer os medianitas. Observe comigo, que diante daquela situação, Deus ele considera os questionamentos de Gideão, e ordena a Gideão derrubar os altares de Baal, que outrora era erguido naquela região, e da forma que Deus ordena, Gideão vai fazer. Irmãos, observe que Deus estava preparando o cenário, Deus estava preparando tudo para Gideão entrar em cena. Mas perceba comigo que está escrito na Bíblia Sagrada: antes de Gideão ir para o campo de batalha, foi necessário Gideão derrubar os altares de Baal que estava erguido. Ei, é preciso, começando por mim esta palavra, nós derrubarmos altares que estão desagradando a Deus. Temos que derrubar os altares de Baal erguido em nossas vidas. Observamos que ontem foi ministrado uma palavra poderosa da parte do Senhor aqui neste púlpito no culto de missões, e você viu ali Deus falando para nós não dermos valor às obras da carne. Infelizmente nos dias atuais existem muitos que estão dando mais lugar à carne do que fazendo a vontade do Espírito. Existem muitos hoje em dia que tem diversos tipos de altares a deuses dentro dos seus lares. E como é que você quer vencer as batalhas que vêm ao teu encontro, se você não quer derrubar esses altares? Antes de você entrar na batalha, Gideão, você vai ter que derrubar os altares erguidos de Baal. E tem uma coisa que me chama a atenção aqui: Gideão não vai questionar. Gideão, ele vai, a partir deste momento, obedecer aquilo que Deus estava ordenando para ele. Mas só que Gideão, ele precisava de mais algumas respostas do Senhor. Não vou entrar muito porque o tempo não me permite, mas conforme a petição de Gideão, conforme as provas que ele tinha para Deus lhe responder, Deus o responde
E ele vai entender que de fato era o Senhor que estava naquele negócio. Porque assim, irmãos, bom é nós fazermos prova do Senhor, para Ele nos responder tudo quanto nós falamos com Ele. De prontidão, Ele atende o nosso clamor. Muitas das vezes até demora, mas existe a ocasião que Ele vai atender de imediato. Passa o tempo e agora é Deus que vai começar a falar com Gideão. Agora é Deus que vai começar a provar a Gideão. Pense num negócio bonito. Agora é o Eterno que vai começar a falar com Gideão. Mas como assim, irmão Jadson? Se apresenta diante de Gideão para aquela peleja. 32 mil homens. Já estou finalizando. Acredito eu que quando Gideão viu aqueles 32 mil homens, Gideão pode ter bradado em seu coração e dizer: vencemos esta peleja e vencemos com facilidade. Só que Deus, Ele é onisciente, irmãos. E não é menino não. Deus, Ele vai falar com Gideão: Gideão, agora é minha vez de falar contigo. Tem quantos homens contigo? 32. E agora? Agora a gente vence facilmente, Senhor. Negativo. Eu não sou besta não, Gideão. Me permita usar esse linguajar. Eu não sou menino não, Gideão. Se eu for dar os midianitas nas vossas mãos com 32 mil homens, vocês vão dizer que só venceram esta peleja por conta do vosso braço. E vocês vão se gloriar que eu conheço vocês. Deus, Ele conhece o seu povo. Deus, Ele me conhece e te conhece. É por isso que às vezes Deus, Ele segura um pouco para não te dar de imediato. Porque se Ele der agora, tu coloca tudo a perder. Então segura um pouco e espera Deus tratar contigo de uma maneira mais eficaz, para que você venha a entender o trabalhar de Deus. Gideão, ainda tem muitos que tem contigo, meu filho. Agora eu vou começar a te provar e provar este povo. Deus agora Ele vai fazer uma revista no exército de Israel. E a primeira revista que Deus vai fazer, Deus, Ele vai dar uma ordem a Gideão e vai colocar uma palavra em Gideão, na boca de Gideão, que vai deixar muitos com medo. E Deus vai falar para Gideão: Gideão, diz ao povo aí, meu filho, covardes e medrosos, voltem. Mas, Senhor, não precisa mais do que isso. Covardes e medrosos, voltem. E assim aconteceu. Você conhece? Vou concluir agora. 22 mil voltaram naquela ocasião, ficando apenas 10 mil. Gideão, acredito eu, quem sabe, ainda falou consigo mesmo: temos 10 mil ainda, estamos no lucro, dá para combater. Aí Deus ouviu: meu filho, eu quero ter outra conversa contigo e eu vou te testar de novo. Tu vai fazer mais uma coisa para mim. Vou eu passar a revista novamente no exército. Mas, Senhor, como é que pode sair? Vou eu fazer a revista novamente no teu exército. Sim, Senhor. Está vendo aquele riacho ali? Tu vai ordenar que o povo vá beber água. Agora fica prestando atenção. Aquele que for de uma vez e de uma forma desapercebida tomar água, esse não vai servir. Mas aqueles que forem atentamente e tomar água conforme um cão ele toma, tu vais entender que este vai servir.
Uma coisa que me chamou a atenção, minhas irmãs, nesta manhã, é o porquê que Deus fez uma comparação com um cão, com um cachorro. Tanta comparação para Deus fazer, Deus fez logo com um cachorro. Porque era um tratado em especial naquele momento. Aqueles que foram alvoroçados não estavam aptos para dar continuidade à peleja. Aqueles que beberam água conforme bebe um cachorro, estavam aptos para estar naquela peleja. Mas por que Deus fez essa comparação, irmão Jadson? Acredito eu, que foi para Deus entender que aqueles que bebessem água como um cachorro bebe, eram anteciosos. Eles estavam prestando atenção. Você já viu um cachorro bebendo água? Quando ele vai beber água, ele percebe tanto quem vem do lado direito, quanto quem vem do lado esquerdo, bem como quem vem da frente. Então Deus, ele estava agindo de uma forma estratégica. Deus, ele fez essa comparação no intuito de dizer: você vai estar com homens preparados e anteciosos. Você não vai estar com homens despreparados para estar na obra do Eterno, exercendo aquilo que Ele ordena. E agora eu vou encerrar. É preciso ser corajoso e é preciso estar atento. Jesus, ele vai dizer: olhai e vigiai, para que depois nós possamos estar em oração. Ou seja, a atenção, ela também é algo primordial em nossas vidas, mais especial aqui nesse texto. Gideão, ele vai fazer a separação, e agora só vai ficar 300 homens. 300 homens para combater os medianitas. Voltaram desta vez 970 homens. 9.700, perdão. E agora eu encerro. Para Gideão, 32.000 era o suficiente. Dava para pelejar de uma forma tranquila. Houve a revista, voltou 22.000. Ficaram 10.000. Houve outra revista, ficaram 300. 300 homens para Gideão. Quem sabe ele entendeu que não dava para ele vencer aquela peleja. Mas Deus não contava nem com os 22.000, muito menos com os 9.700. Deus, ele contava com os 300, pois esses 300 eram valentes, eram corajosos e estavam atentos àquilo que o Senhor estava colocando à sua disposição. E agora em céu, Israel foi para a peleja, foi com o cântaro, foi com tocha e venceu aquela guerra, e venceu aquela peleja. Observe uma coisa: nada faltou para Israel vencer aquela guerra. E o mais importante, não precisou matar ninguém. Não precisou matar ninguém. Esta peleja que você está enfrentando, você não vai se utilizar de nenhuma arma mortífera. Você apenas vai precisar atender a voz do Eterno e dizer: pelo Senhor, pelo Senhor, pelo Senhor. Que Deus abençoe. Passei 3 minutos, peço perdão, minha irmã. Deus abençoe a todos que estão nos acompanhando, bem como as irmãs que estão aqui nesta manhã abençoada. Acredite, você é um valente de Deus, e o Senhor, ele vai te dar condição de vencer esta peleja. Que Deus abençoe a todos.